os vídeos, né, da nossa, para nossa, pro nosso feirão das eletivas, na parte de tecnologias lá da vida e tal. E, e aí agora eu vou passar para vocês, tá bom? Para a gente dar continuidade. Só um minutinho. A minha apresentação tem 4 partes. Eu vou falar sobre a dor, a minha dor, a dor que me levou e a nossa dor que nos leva a agir. Agir é a nossa segunda parte. Quando você age, você começa a se desenvolver e, por último, é a fase de disseminar. Hoje, eu já estou na fase de disseminar, mas vamos começar pela minha dor. Eu sou Fernando Sembranelli, 38 anos, eu sou filho de médicos. A nossa família tem uma grande clínica no ABC chamada Clínica Ana Rosa. E ao longo da minha vida profissional, eu vi muito os meus pais terem um crescimento profissional. Eu nasci um ano depois que eles se formaram. Imagina isso. Eles tiveram que batalhar desde que eu nasci. E batalharam muito. E batalharam sempre. E hoje meu pai ele é uma referência muito grande na região, que muitos dos colegas das indústrias farmacêuticas aqui presentes com certeza o conhecem e visitam lá na nossa clínica, que é o Dr. Silvio Sembranelli Neto. Uma referência. Né? A minha dor começa ao ver o sucesso profissional do meu pai crescendo e o nosso negócio ao longo dos anos, muitas vezes na UTI. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque, gente, como é que você pode ter um profissional com estabilidade emocional, satisfeito, atendendo bem, se o negócio dele está na UTI? Não sei se alguém aqui já passou por essa situação? Uma unidade de negócio que está muito mal, né? Uma coisa, gente, é ter o sonho. O sonho tem o preço e o sonho tem a estrutura. E o que começou a me... E no começo, essa questão da UTI, isso me sensibilizou muito para a questão da gestão. Falar, não, a gestão vai nos salvar. Pai, vá para a GV. E isso parece uma brincadeira, assim, eu lembro como se fosse hoje que chegou um prospecto de MBA em saúde na GV, na unidade local, que é a Strong. E meu pai aceitou esse convite de fazer o MBA. E ali começa um primeiro passo para a mudança. Né? E isso, ao longo do tempo, eu sempre me apaixonei. A hora que eu fiz colégio Bandeirantes, certamente alguns de vocês têm filhos lá, né? Um colégio extremamente difícil e focado no vestibular. O vestibular é uma parte pequena de uma corrida que é uma corrida de longo prazo, que é o desenvolvimento profissional. E quantos de nós estamos aqui hoje pensando o que vai ser o futuro da educação em saúde? O que vai ser o futuro da educação médica? Gente, eu tinha feito colégio Bandeirantes. Fiz 2 anos de cursinho. A hora que eu entrei na faculdade, eu estava com o quê? Depressão. Por quê? A minha namorada tinha me deixado pela primeira vez, depois a gente voltou. Mas também eu não era nada desenvolvido do ponto de vista de liderança emocional. Eu só sabia assim, A, B, C, D ou E, A, B, C, D ou E. Eu estava completamente treinado para passar no vestibular e absolutamente despreparado para enfrentar a vida. E aí a gente fala, mas o profissional de saúde tem muita depressão, né? Tem sim, mas eu só consegui entender esse ciclo a hora que eu me desenvolvi profissionalmente, pessoalmente, tendo tranquilidade de enfrentar um palco como esse. Para quê? Para enfrentar um diálogo com todos vocês, sem proteção. Comecei a medicina, e quando eu estava e eu sempre gostei de administração. E tinha uma questão que eu não entendo muito bem, eu tinha uma questão, eu entrei na medicina, mas eu gosto de administração. Ou vai ser um,
ou vai ser outro. E hoje eu entendo que, caralho, tipo, tem que ser os dois. As pessoas não são únicas. Não dá mais para a gente olhar para o perfil do profissional e achar, eu sou só urologista. Você vê cada vez mais, e eu tenho certeza que na empresa de vocês, as pessoas têm cada vez mais o desejo de se desenvolver em mais de uma área. Seja através de graduação, Coursera, online, cursos presenciais, meetups. O que a gente precisa é aprender a desenvolver as pessoas, porque certamente a graduação só não dá conta disso. Mas, quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu tenho um perfil acelerado, isso é fato. E na realidade, eu tive um episódio de mania. E posteriormente, acabei tendo outros 2 episódios de mania e fechei um diagnóstico de bipolaridade. E isso foi uma coisa extremamente impactante. Porque, mesmo em situações públicas, eu até bem pouco tempo falava muito pouco, porque parece que tem um estigma que a culpa é sua. Você tem depressão, você é bipolar, você tem uma doença mental, que a culpa é sua. Você fez alguma coisa na sua vida, você cheirou um baseado, vai, fala. E na prática tem uma coisa mais grave ainda, né? E eu parabenizo aos idealizadores, ao Carlos e o César do Ideia Saúde, que a gente precisa de mais espaços de diálogo. Porque mesmo em relação à saúde mental, a gente tem pouquíssimos espaços de diálogo. E na área da inovação, mais ainda. Bom, eu me formo em medicina, começo a fazer terapia, começo a me desenvolver na área de liderança, vou para os Estados Unidos, faço um MBA. Olha que bonito. Eu adoro ecossistemas, gente. Eu sou... né? Mas ao longo da minha vida sempre buscar o desenvolvimento. Fui fazer MBA no exterior, e no MBA do exterior, gente, tem uma história que eu quero compartilhar com vocês. Eu fui fazer um final de semana, uma vivência junto com o exército norte-americano. E aí teve uma hora que eles falaram assim, agora vocês vão atravessar esse rio. Me falam o que vocês fariam para atravessar esse rio, mas não atravessa, só fala. E aí chegou uma hora, gente, que eu dei porra, isso aqui tem que fazer assim, tem que atravessar, faz por cima, por baixo. E no final, eu recebi um feedback de uma pessoa do exército americano, falou, parabéns, Fernando, você ficou em penúltimo lugar. E aí, às vezes as pessoas falam... e aí eu comecei a entender a importância desses processos de desenvolvimento profissional e de ter coach nessa jornada. Né? Que às vezes o pessoal reclama assim, é extremamente importante. Quando eu terminei a residência, eu descobri que, que a coisa que eu mais queria realmente desenvolver... Eu encontrei um outro sócio, que é o Vitor Aceituno, que certamente alguns de vocês conhecem, que a gente falou assim, o que a gente quer fazer? A gente quer empreender. Então eu falei assim, o que eu mais era apaixonado e continuo sendo extremamente apaixonado é empreendedorismo e inovação em saúde. A gente começou uma iniciativa, um blog extremamente despretensioso, chamado Empreender Saúde. Empreender Saúde, em 2 anos, o primeiro evento que a gente fez, gratuito, a gente lotou aquela sala do Lemos Torres. Quem aqui conhece a escola? Certamente, a sala do Lemos Torres é uma sala um pouco menor aqui, umas 120 pessoas, aonde a gente trouxe 4, 5 empreendedores para falar, porque em 2010 não se falava nem de empreendedorismo, nem de inovação na área da saúde. Não se falava, gente, não tinha referência, não tinha exemplo, não tinha role model. Se você não fala sobre isso, como é que as pessoas vão se desenvolver nessa área? E o que eu começo a perceber que me impressiona muito é que agora esse cenário é completamente oposto. Cada vez mais a gente recebe colegas da indústria farmacêutica, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, executivos, CEOs de grandes empresas, que não só querem estar envolvidos com projetos de inovação, como entendem que isso
estratégico para o futuro da carreira e dos desejos dele, né? E dos desejos deles. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Mas eu também chegou um momento que eu comecei a ter muito conflito na minha sociedade inicial, que ela fez um diagnóstico, falou, olha, infelizmente vocês não têm mais condições de ficar juntos. E ter a humildade de aceitar esse diagnóstico, que em termos organizacionais, a gente não tinha mais condição, e tomar uma decisão para seguir esse caminho, foi extremamente importante para o nosso desenvolvimento. E o que eu percebo hoje, o que a gente precisa não é mandar as pessoas para Harvard, mas certamente a gente precisa que as pessoas tenham histórias para contar. Quando eu fui para a Duke, gente, o processo de avaliação tem uma parte que é técnica, que você tem que fazer uma prova, e tem uma parte que são histórias. Cite um exemplo de liderança que você teve. Gente, eu não tinha nenhum exemplo de liderança. Cite um impacto organizacional. E aí, isso que eu tinha feito Bandeirantes, eu tinha feito 2 anos de ângulo, eu tinha feito Paulista, eu não tinha histórias para contar. Olha que coisa triste. Tenho certeza, muitos de vocês que fazem processo de seleção, vocês perguntam qual que é a história desse candidato, o que ele já fez, o que ele já realizou, aonde ele errou. Né? E aí, o que eu comecei a fazer? E aí, através dessa provocação que eu comecei esse site, esse blog, essa iniciativa, o Empreender Saúde, que depois se juntou com a Live Healthcare, a gente lançou um produto que é o Healthcare Innovation Show, que certamente muitos de vocês conhecem, né? Nós crescemos profissionalmente, e para o meu avô, gente, meu avô tem uma cachaça, que é cachaça Mato Dentro, que ele tem 94 anos. Gente, você tem um avô que começa uma cachaça com 70 e com 94 continua fazendo, e o que ele gosta? De vender, de fazer. Eu vou lá conversar com ele, ele tem uma série de ideias. Então, para ele, a gente fez uma nova embalagem, fizemos um novo vasilhame, fizemos um projeto de inovação, que com muito orgulho ele usa até hoje, assim. Então, realmente, o que nos transforma, que eu acho que é muita provocação que o Carlos e que o evento faz, agir nos transforma. Nós temos a obrigação de, a partir dessas dores que nos marcam, aprendermos a nos desenvolver. E na minha questão de saúde, que é a bipolaridade, eu tive que aprender a criar uma rotina, e não só uma rotina, mas criar uma série de práticas para me desenvolver. Médico é fundamental, ir no médico é fundamental, terapia é fundamental, ter adesão a medicamento é importante. Né? De vez em quando a gente tem uma briga com a minha terapeuta, falou, Fernando, você tem que tomar o remédio da manhã. Mas acima de tudo, gente, o que eu acho que a gente está, né, cada vez mais caminhando é entender que esse processo de inovação é um processo que nem ir na academia. Tem que ir sempre, toda semana. Tem que ter prática. Isso que é o mais difícil para você fazer qualquer transformação, qualquer inovação na sua vida. E é por isso que é tão desafiador fazer a inovação no negócio de vocês, na sua vida pessoal, porque tem que ter muita disciplina, né? E isso é uma coisa que a gente entendeu, que a gente começou a entender porque o processo de desenvolvimento tem que ser contínuo. Né? A questão, e o que eu vejo hoje, o que a gente começou lá como Empreender Saúde, continua dando força, e o agir é uma questão absolutamente fundamental. E hoje, o que nós somos? Né? Hoje, a minha empresa, a minha iniciativa é o Health Nova Hub, que é um hub digital de inovação em saúde, que vocês estão convidados a participar. A gente trabalha com aceleração, seja da pessoa, do ecossistema, né, aceleração de startups, uma grande comunidade. A gente é a maior comunidade de empreendedores inovadores em saúde do Brasil. Quem faz parte, né, quem faz parte conhece um pouco. A gente acredita muito no pilar comunicação. Né? É fundamental a gente comunicar, a gente está aqui. Eu estou aqui, certamente, em função dessa comunidade, que em algum momento o Papini chegou até nós, eu não lembro nem, né, a gente muitas vezes nem sabe como. E no final, a questão da
educação. Então, aceleração, comunidade, comunicação e educação. E o que a gente percebe? O que a gente percebe é que realmente o processo educacional hoje vai ter que mudar. Né? A gente está mudando. Eu percebo que foi importante eu ter ido para os Estados Unidos, mas hoje a gente tem uma comunidade tão grande e tão forte que a gente fala assim, olha, né, muitos de nós talvez já estejamos conectados online, mas assim, o digital nos conecta, mas essas conversas presenciais, a habilidade de dialogar, a habilidade de ser transparente é o que nos transforma. Né? E tem um autor, tem um grande empresário norte-americano, que ele é um investidor, né? Ele tem um livro muito interessante que é Princípios. Ele fala assim, o princípio básico dele é verdade radical, transparência radical. E a hora que você é muito transparente com as pessoas, né? A hora que você realmente busca sempre estar ser verdadeiro, as pessoas passam a confiar em você, conhecendo você pessoalmente ou através do digital. E tem uma provocação que eu gostaria de deixar com vocês. A gente vê que grandes empresas como Nubank, C6 Bank, iFood, Rappi, estão gerando um enorme valor na saúde. E mesmo para nós, a gente parte do pressuposto que não, na saúde, a gente tem que pegar o paciente. Falei, gente, cuidado. Quem souber gerar muito valor através do digital na saúde vai crescer muito e não só isso, vai liderar o futuro. Porque a gente tem que mudar o mindset. Essa história, não, o médico não quer, o médico não entende, falar, não interessa. Não tem razão, gente. A Rappi está crescendo o que está crescendo e na saúde a gente não conseguir colocar um projeto em pé. E muitas vezes o que a gente está entendendo é o que está faltando, é falta de a gente tem que mudar o nosso mindset, tem que mudar a mentalidade. E você só muda a mentalidade quando você conversa. E não só conversa com pares, mas com pessoas diferentes. Né? E uma das coisas que a gente percebeu ao longo desse processo é que a gente tem que conversar mais, né? Mesmo entre agentes. Porque hoje, a gente fala que boa parte do PIB da saúde está com a gente, representados pelos fundadores, filhos e tal. E a gente percebe que as questões, gente, da segunda geração das empresas de saúde são as mesmas. Como é que eu trabalho com o digital? Vale a pena entrar? Mas como é que eu entro? Como é que eu começo a iniciar um passo? E eu fiz a minha carreira de pequenos, médios e grandes eventos. E aí eu comecei a entender, que agora eu tenho que ser que nem academia. Tem que ter toda semana. Não dá para ser um evento grande por ano, porque na prática a gente só muda aos poucos, tá bom? Muito obrigado, se conectem conosco. Olá, o Viver Melhor de hoje é sobre as tecnologias e tendências de inovações em saúde. Vamos apresentar as ferramentas que têm sido usadas para melhorar a qualidade do sistema de saúde como um todo, além do uso de ferramentas tecnológicas voltadas ao atendimento do paciente, tanto na precisão do diagnóstico como no tratamento de inúmeras doenças. Os avanços no setor são visíveis também nas ferramentas digitais usadas no gerenciamento hospitalar. Com a pandemia da Covid-19, o setor precisou, mais do que qualquer outro, acelerar o seu processo de transformação digital para oferecer de forma ampla e efetiva serviços como a telemedicina. A tecnologia está presente no auxílio de cirurgias, pré-diagnósticos e na reabilitação de pacientes. Ela contribui para a saúde humana e qualidade de vida. Para começar o programa, acompanhe agora um exemplo de inovação que devolveu o dom de um dos maiores pianistas do mundo. Conheça a história de João Carlos Martins e as luvas biônicas que fizeram o maestro voltar a tocar. Um dos maiores nomes da música clássica brasileira, o maestro João Carlos Martins, soma mais de 20 anos na luta contra distúrbios osteomusculares. E quando voltou a tocar com a ajuda das luvas biônicas em 2020, ele se emocionou e provocou a emoção de muita gente. O
vídeo publicado nas redes sociais viralizou e é o registro da primeira vez em que João Carlos Martins usou as luvas biônicas. Era o retorno após ter perdido o movimento dos dedos e se aposentado definitivamente dos pianos. Na carreira artística, João Carlos Martins, 81 anos, é regente e pianista aclamado pela crítica nacional e internacional como um dos maiores intérpretes de Bach do século XX. É o único a registrar a obra completa do compositor no teclado. Fora dos palcos, o maestro tem uma trajetória repleta de obstáculos e superação. Na minha vida, eu sempre acreditei na trajetória da esperança. Eu digo que na minha vida eu tive altas montanhas e vales profundos. O último concerto que eu dei, usando os 10 dedos das duas mãos, foi dia 25 de junho de 1998, com a Royal Philharmonic Orchestra, em Londres. E eu sabia que 3 dias depois ia ser a minha 22ª operação, eu acho. Mas eu sabia que 3 dias depois, nos Estados Unidos, aquele era o último concerto que eu faria com os 10 dedos das minhas mãos, porque 3 dias depois eles iam cortar o nervo ulnar da minha mão direita e eu nunca mais poderia tocar com os 10 dedos das duas mãos. Por isso que eu deixei, inclusive, a minha mão direita sem a luva, para vocês verem que não tem músculo. No segundo movimento desse concerto, se tivesse uma câmera em frente, poderia perceber as lágrimas rolando nos meus olhos. Com a 22ª operação, o maestro, na época, perdeu o movimento da mão direita e deu início a uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda eu toquei nos Estados Unidos, na Europa, na China, mas eu sofro de uma doença que em 1982 foi considerada uma doença rara, que é distonia focal. E distonia focal do músico, do golfista, do jogador de basquete. A distonia focal ela causa movimentos involuntários, é um primo distante do Parkinson. Mas eu sofro dessa doença desde os 18 anos de idade. No começo, os médicos falaram que talvez fosse psicológico. E eu sabia que não era. E eu segui o conselho de Voltaire. Voltaire dizia: me diga qual é a doença que eu sei qual é o remédio. Assim como o escritor e filósofo iluminista francês Voltaire, o pianista acredita que a verdadeira cura é oferecida pelo meio em que os pacientes estão inclusos. E ele não deixou de ter fé e acreditar na ciência, mesmo quando os meios foram cercados de obstáculos e a vida lhe deu os golpes mais duros. Sou uma das pessoas que mais amor tem à vida, a palavra vida. Ganhei muitas batalhas e perdi algumas guerras. Fora isso, eu tive um acidente periférico, uma pedra que entrou no meu nervo ulnar, mas essa pedra simplesmente foi quando eu tive a minha primeira operação, ela foi atrofiando a minha mão. O acidente foi em 1966, quando João Carlos Martins caiu sobre uma pedra enquanto jogava bola no Central Park, em Nova York. Já em 1995, o maestro foi golpeado por uma barra de ferro durante um assalto na Bulgária. Fora a distonia, que foi piorando ao longo dos anos, até que em 2019, a aposentadoria dos palcos foi inevitável. Mas a despedida foi curta.
graças ao encontro com o designer industrial Ubiratã Bizarro Costa, o Bira. Formado em desenho técnico-mecânico, ele se sensibilizou com uma entrevista sobre a despedida de João Carlos Martins do piano e passou meses estudando o projeto e medindo pela televisão o tamanho aproximado das luvas para o maestro. Eu ficava tirando medidas da mão dele e tentando ver pelos vídeos, né, que ele fazia, né? Eu fui entrando nos vídeos, eu não conhecia o maestro, não tinha nenhum contato com ele, né? Então eu fui vendo pelos vídeos. Até que Bira soube de um show que o maestro faria em sua cidade, em Sumaré, interior de São Paulo, e foi oferecer o protótipo pessoalmente, no camarim, antes da apresentação. Aí eu fui lá bater lá na produção lá do camarim, atrás do camarim, antes do show, um pouco antes do show, né? Concerto ali, e aí alguém me atendeu lá e eu me expliquei, acharam muito estranho aquilo, né? Falei, vou falar com o maestro. Aí eu fiquei um tempo ali parado, até que o cara falou, vem rapidamente, né? Ele concordou, né? Aí eu falei, nossa, que legal, né? O maestro vai me atender. Aí eu entrei no camarim rapidamente, assim, e ele viu aquilo, achou estranho, né? Ele entrou com a luva, eu falei, não, essa luva não vai servir. Mas o interesse que ele teve por mim fez com que eu telefonasse e falasse, Ubiratã, vem almoçar em casa lá. Ele veio, aí eu expliquei o problema que os dedos não voltavam. Aí ele construiu essa luva baseado na Fórmula 1, onde as hastes trazem os dedos de volta. Amante da Fórmula 1, sobretudo dos aspectos técnicos dos carros, o designer industrial se inspirou no funcionamento da suspensão automotiva traseira para desenvolver uma solução que se encaixasse às necessidades de mobilidade do maestro. Para ajudar o artista a flexionar os dedos, as hastes pretas funcionam como molas. O protótipo custou cerca de R$500, mas a produção em larga escala pode fazer com que o preço caia ainda mais. O maestro está usando essa luva atualmente, que é a luva leve, né? E ela tem um efeito mola, tá vendo? Que cada dedo tem uma haste em cima, né? E elas são... O maestro aperta e a haste puxa o dedo para cima, normalmente, uma coisa assim. Essa foi a terceira versão que eu fiz. Daqui começou a dar certo. Ao longo dos anos, o designer foi adaptando as luvas biônicas segundo a necessidade de João Carlos Martins. Porque essa daqui, a primeira, ela era pesada, ela tinha essa parte de chassi muito grande e tal, como era só um teste. Então eu enxuguei essa. Aí o que aconteceu? Eu enxuguei essa e falei, bom, então tá, agora se tá pequena, tá funcional, leve, eu vou tentar lançar no mercado, né? Porque tanta gente me pedindo, né? E aí eu comecei a descobrir que tinha outras pessoas que sofrem AVC e elas têm a característica igual, né? Assim, de fechar a mão. Claro que a mão não fica espalmada, assim, né? Mas ela fica um pouco mais aberta e um pouco mais funcional. Então, o que acontece? Como a pessoa quer fechar a mão e a luva só quer ficar aberta, né? A luva só fica aberta, ela não quer fechar. As forças se equilibram e a pessoa consegue ter uma mão um pouco mais de mobilidade na mão. Desde que a tecnologia ganhou visibilidade, Bira não para de produzir e concilia com a produção do segundo protótipo de um exoesqueleto para uso de paraplégicos. E a ideia e o princípio era justamente desenvolver uma coisa barata, né? A mesma coisa, design minimalista. Porque os que existem no mercado, existem alguns, mas são importados, né? E eles são $60 mil a $150 mil. Pô, quem que vai comprar, né? 0,1% das pessoas que precisam, né? Democratizar o acesso a equipamentos como esse e dar visibilidade à ciência também estão entre os projetos do maestro João Carlos Martins. Ele lançou um movimento de conscientização sobre distonia focal e a sua apresentação no Carnegie Hall, em Nova York, em novembro, quando celebrará 60 anos desde a estreia na famosa sala de espetáculos, será dedicada à doença rara. O músico quer ajudar pesquisadores e dar visibilidade à causa. Até hoje, os cientistas não conseguiram descobrir o ponto exato do cérebro
para a cura da distonia. Enquanto a cura não chega, o artista usa o amor à vida, a arte e a esperança para ser feliz e aguardar as novas descobertas da ciência. Eu sou, aos 80, vou fazer 82 anos, dia 25 de junho, sou uma das pessoas que mais amor tem à vida, a palavra vida. Então, a vida existe por alguma das razões. As artes estão presentes porque a cultura é a alma de uma nação, e a ciência e a pesquisa é que conseguem levar todo o sistema educacional para frente. A ciência cura o corpo, a arte cura a alma. Nanomedicina, cirurgia robótica, exoesqueleto, bioimpressão em 3D. As novidades são inúmeras. Ao longo do programa, vamos citar as principais, com a ajuda dos meus convidados no estúdio. Hoje eu recebo no Viver Melhor o Luiz Gustavo Chiataki, que é presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, e o professor Xiaolong Wen, que é chefe da disciplina de telemedicina no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou começar com o Dr. Xiao. Nós já estamos, então, na chamada Saúde 4.0. E o que significa esse conceito, doutor? Bom, Rafael, eu queria acrescentar um ponto. Eu uso a terminologia Saúde 5.0. Por um motivo, usa-se 4.0 porque atribui-se a analogia com a quarta revolução industrial. O conceito de sociedade 5.0 nasceu no Japão em 2016. Seria uma sociedade pós a quarta revolução industrial, quando a robótica é o nosso dia a dia, a inteligência artificial é o nosso dia a dia, a computação em nuvem é o nosso dia a dia, e nós temos a necessidade de usar energias limpas e outros. E dentro desse contexto, então, nós já estamos basicamente na sociedade 5.0, caracterizado por um ponto importante: o envelhecimento da população. Essa terceira década do século XXI, ele anuncia que até 2025 teremos no mundo 1,2 bilhões de idosos. É uma Índia inteira em idosos. Isso tende a acelerar. Saúde 5.0 terá que ser uma saúde humanizada, uma saúde inteligente, uma saúde distribuída, usando a tecnologia para levar os melhores cuidados, a melhor promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, Saúde 5.0 possivelmente vai representar a saúde distribuída dentro do domicílio das pessoas. Então, nós teremos as moradias inteligentes. Maravilha, eu vou passar a palavra agora para o Kia, quer dizer, a gente já avançou, eu estou na saúde 4.0, mas nós já estamos na 5.0, né? Os avanços, eles não param, sobretudo nessa área da tecnologia, agora que é a sua área, você é da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Eu queria saber um pouquinho sobre o conceito dessas medidas tecnológicas todas na prática, voltada para a saúde e para a qualidade de vida também dos pacientes, né? Olá, Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês e também com todos os ouvintes, telespectadores. Rafaela, é o que o professor Xiao falou, né? Ou seja, a gente tem ali uma questão muito crítica da sustentabilidade do setor, e a gente discute muito isso. O envelhecimento da população, uma das principais causas com isso, a saúde acaba ficando muito cara, né, o serviço de saúde. Então, a tecnologia
tecnologia vem aí justamente para ajudar a dar essa sustentabilidade no setor, né? Redução do desperdício, combate à fraude, né, que acontece tanto no setor público quanto no setor privado, né? E toda essa informação agora digital que a gente pode usar em benefício da pessoa, né? Então, a gente pensa que quando a gente consegue ter um setor mais sustentável, tanto o setor público quanto o privado, saúde suplementar, consequentemente, a gente tem ali uma melhor prestação de serviço para o usuário final, para o cidadão, né? Agora, então, a gente pode olhar essa saúde 5.0 do ponto de vista da informação, da quantidade de informação e da gestão dessas informações, em benefício do ecossistema da saúde como um todo, né? E também do ponto de vista individual, da própria pessoa, né? Cada vez mais nós estamos gerando dados e administrando a nossa saúde. E essa é uma tendência internacional, né, mundial, em que a gente assume um papel mais participativo na manutenção da nossa saúde, na promoção da nossa saúde. E aí é gerando informações, gerenciando essas informações, tendo acesso às informações. Acho que essa é a grande tendência que nós temos, né, dessa saúde conectada, né? Como o Chau falou, das residências, né? A gente, ou seja, vai conectar as residências nesse mundo mais tecnológico, e aí sim que a gente consegue trocar informações onde quer que a gente vá, em qual hospital nós estivermos, em qual cidade nós estivermos, acessar e conseguir fazer a gestão da nossa própria saúde. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem exatamente sobre esse diálogo, essa troca de informações. O paciente em casa conversa com o médico no hospital, com a central. Daqui a pouquinho a gente exibe. Mas pegando o gancho aqui, doutor Chau, da reportagem do nosso grande maestro, um dos maiores do mundo, João Carlos Martins, ele usa as luvas biônicas, que foi produzida pelo Bira, o designer industrial, e esse é um bom exemplo, Dr. Chau, desse diálogo muito bem sucedido entre a tecnologia, a ciência, a arte, de certa forma, porque as luvas biônicas fizeram com que o maestro voltasse a tocar. É uma parceria muito bem sucedida, né, entre todas essas áreas. Sim, eu acho que nós vamos acelerar todo esse processo, inclusive o uso das chamadas impressoras 3D para a produção das órteses personalizadas com o sistema de automação, ela passa a ser mais frequente. Então, nós estamos tendo uma grande revolução tecnológica. Embora alguns usem a palavra impressora 3D, eu prefiro usar o termo sintetizador físico. Na verdade, eu consigo reconstruir de uma forma anatômica, que se adapta de uma forma mais personalizada do ponto de vista mecânico e físico com a pessoa, e nós podemos agregar nesse sentido, com o uso até de componentes eletrônicos para fazer esse processo da automatização meio robótica, tá? E eu queria acrescentar que a tendência com as tecnologias do grafeno e com todo esse processo das fibras inteligentes, nós teremos cada vez mais essas órteses para se tornarem órteses ativas e não apenas órteses passivas. Então, essa luva biônica ou uma luva integrada, ela vai se tornar cada vez mais comum e cada vez mais eficiente. O que a gente tem também a bioimpressão em 3D, quer dizer, hoje é possível a reprodução de órgãos do corpo humano, não só a impressão de próteses e órteses, por exemplo, né? Não existe limite, não, para a tecnologia, no apoio à medicina, porque a gente está avançando tão rápido, né? Olha, Rafaela, assim, rápido em termos, né? Porque essa é uma expectativa muito grande nossa. Já né? tem muito então, trabalho aí, né? O trabalho já vem, assim, de muitos anos, né? Nós chegamos até aqui, mas trabalho árduo de décadas, é? E quando você fala, né, que é rápido, a gente tem uma ansiedade, porque tem tanta coisa para fazer e para acontecer ainda, né, que a gente acha que as coisas vão até devagar. Mas veja, nessa questão específica, né, até das impressoras, né,
com o barateamento dessa tecnologia, e acho que isso, somado à criatividade que nós temos aqui no nosso país, então também acho que nós somos aqui um celeiro de startups, só em saúde temos aí centenas, mais de 400 startups trabalhando na área de saúde. Então, quando a gente vê a criatividade do brasileiro, mais o barateamento e o acesso à tecnologia, né, não só à tecnologia, mas ao conhecimento também para fazer essa tecnologia funcionar, a gente vê esses resultados maravilhosos, né? E como você falou, inclusive ali da luva do maestro, né? Temos ali diversos exemplos agora que está chegando realmente na nossa porta, como as próteses dentárias, que já são feitas aí em produções em escala, né? Ou seja, trazendo produtos com preço muito mais acessível, com uma agilidade, é muito mais rápido, né? E aí que a gente fala, né? A gente consegue dar mais acesso, né? Antes, o que era exclusivo ali de uma parcela da população, porque era um procedimento muito caro, agora a gente consegue chegar aí a uma maior parcela da população, dado ao conhecimento e ao barateamento dessas tecnologias. Então, acredito muito nessa questão das startups brasileiras explorando, né, essas ideias, e acho que é um dever nosso, da sociedade, do governo, né, da universidade, dar mais acesso, né, fomentar essas startups, fazer pequenas conexões para as startups conseguirem desenvolver produtos com qualidade, porque também não é qualquer ideia assim, do nada, que pode se transformar num produto de qualidade, um produto de sucesso, mas conectar, fazer um produto de qualidade com uma demanda que o mercado tem, num preço adequado. Maravilha, eu vou pedir licença para vocês agora, a gente vai partir para o intervalo rapidinho e já já volta a conversar, viu? As novas tecnologias melhoram a integração e a experiência de médicos e pacientes. As ferramentas são utilizadas no dia a dia de clínicas, consultórios, hospitais e na casa das pessoas, na conexão entre usuário e serviço médico. Especialistas avaliam que o futuro da medicina, no futuro serão as casas conectadas, a possibilidade dos pacientes falarem com uma central de atendimento com a mesma facilidade que hoje. Por exemplo, a gente se comunica com a assistente virtual Alexa. É a saúde 5.0. Confira na reportagem. Seu Jair tem 83 anos, é ativo, acorda cedo, faz o próprio café da manhã, lava a louça, depois de alimentado, calça o tênis e desce para a caminhada diária de 30 minutos, de segunda a sexta. Quando volta para o apartamento, dentro da rotina também está a leitura e as navegações pela internet. Seu Jair é super conectado e não perde uma notícia. Desde que ficou viúvo em 2017, o aposentado decidiu não morar com nenhum dos 5 filhos. Quis manter a independência, seguir sozinho na casa dele. Eu não gostaria de morar com filho, eu prefiro ficar aqui. Até o apartamento aqui é grande tudo, eu fico sozinho, mas eu prefiro sozinho. No entanto, o aposentado sabe que a vida de um idoso morando sozinho tem lá os seus desafios e imprevistos, o que pode provocar acidentes domésticos. Com o avançar da idade, o risco de queda aumenta e é um dos maiores fatores de risco na terceira idade. Seu Jair já passou por um baita susto e foi depois disso que a tecnologia se tornou uma aliada. No meio da noite, eram mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu levantei para ir ao banheiro. Escorreguei e caí. Mas levantei, terminei de fazer o xixi e voltei. Quando eu voltei para a cama, tinha molhado lá, quando levantei não molhou a cama, molhou o chão. Caí, mas caí de forma que eu não conseguia, eu fiquei sem força. Não conseguia me levantar nem para pegar o celular, porque quando eu vou, eu levo o celular. Eu sei que foi de manhã, o Léo, ele disse que tocou muita campainha aí, eu não vi. Então ele tinha a chave, que eu dei a chave para todos os meus filhos. Aí quando ele viu, eu estava deitado lá, já roxo. Porque era mais ou menos
umas 7h30, 8 horas, que ele resolveu vir tomar café. Porque se ele viesse para o almoço, eu já não estava com vida. O acidente foi no dia do aniversário do filho caçula, Leonardo, em 12 de outubro de 2020. Seu Jair foi levado imediatamente para o hospital, onde passou 1 mês internado com infecção urinária e outras complicações. Quando se recuperou e voltou para casa, ele e os filhos tomaram uma decisão. Iriam buscar apoio da tecnologia para garantir a segurança e a integridade física. Desde então, o aposentado usa esse relógio conectado a uma central de atendimento 24 horas. Funciona o seguinte: se eu estou sozinho aqui, se eu passar mal, é só apertar aqui. Eu apertando aqui, aí vai coisar aí, esse aparelhinho branco ali, tá? Aí eles falam comigo. Por ali. Mas ao falar comigo, ele já avisou os meus filhos. Porque quando fizemos o contrato, eu dei o nome dos 5 filhos para que eu passando mal, seja comunicado para eles, tá? Para um dos 5, os 5 virem aqui para me socorrer, né? O relógio ainda detecta movimentos bruscos feitos com o braço, que possam significar que o cliente tenha levado uma queda. Um sinal de emergência é emitido para a central de atendimento e em 60 segundos alguém tenta contato para saber se está tudo bem. Se a pessoa não responder, o protocolo de atendimento emergencial é acionado e os integrantes da família são avisados e, se necessário, uma ajuda especializada é enviada até o local. Ao lado do relógio, seu Jair também usa uma pulseira com identificação para a ajuda de terceiros, se ele precisar. É mais segurança e menos preocupação para a família e seu Jair. Depois do tombo, o aposentado garante que é relógio no pulso e atenção redobrada em casa. Tenho muito cuidado, entendeu? A gente tem que ter cuidado. Eu não subo mais numa cadeira de jeito nenhum para pegar alguma coisa. Entendeu? Eu tenho muito cuidado mesmo. À noite acendo a luz para ir ao banheiro, tudo, não há problema. Entendeu? A gente só fica cuidadoso depois que leva. O brasileiro só fecha a porta depois de roubado, não é o ditado que diz? De volta agora a conversa com os meus convidados de hoje, o Luiz Gustavo Kiataki, presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, e o professor Xiaolong Wen, que é chefe